Eu nunca imaginei que a minha paixão proibida pelo meu padastro ia me levar a descobrir o segredo mais sujo que meu irmão escondia. E se você quer mais histórias reais como essa, vira membro do canal. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e me ajuda a continuar trazendo esses relatos verdadeiros para vocês. A minha família sempre foi complicada. Minha mãe, Maria, e eu morávamos sozinhos por uns 10 anos, e meu irmão Adiel chegou só bem depois. Quando o Jefferson, meu padrasto, entrou na jogada, a casa virou um circo. Ele era tudo que meu pai biológico não era: atencioso, presente e forte. Forte de um jeito que eu notava. Ele tinha uns 40 e poucos anos, o corpo de quem malha, e usava um perfume que ficava na casa por horas. Eu tinha 18 na época, e o Adiel era só uns 2 anos mais novo. A adolescência é uma fase confusa, e a minha confusão tinha nome e sobrenome: Jefferson. Eu me pegava observando ele o tempo todo. A maneira como ele vestia a camisa, como ele ria com a minha mãe, era um desejo proibido que me corroía por dentro. Eu tentava disfarçar, fingir que ele era só o marido da minha mãe, mas meus olhos sempre voltavam para o volume marcado na calça de moletom dele quando ele estava em casa. O Adiel, meu irmão, era o oposto de mim. Tímido, quieto, passava o dia no quarto jogando. Nossos quartos ficavam um de frente para o outro no corredor. Eu vivia reclamando que ele não interagia, que ele era antissocial. O Jefferson, por outro lado, tentava de tudo para se aproximar do Adiel. Chamava para jogar futebol, levava para passear no shopping. Eu achava isso até estranho, porque o Adiel nunca foi de dar trela para ninguém. Mas nas últimas semanas, eu comecei a notar uma mudança sutil no meu irmão. Ele estava mais arrumado, ficava sorrindo para o celular, e o mais bizarro, estava interagindo mais com o Jefferson, mas de um jeito estranho. Não era uma interação normal de pai e filho. Era tensa, cheia de olhares rápidos e sorrisos cúmplices que não envolviam minha mãe. Certa noite, a Maria viajou para visitar uma tia doente. Ficamos só nós 3 em casa. Eu estava na sala assistindo a um filme, morrendo de vontade de falar com o Jefferson, de ficar perto. Ele estava na cozinha, lavando a louça. De repente, a luz da cozinha piscou. Ele veio para a sala. Me perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. O corpo quente dele estava colado no meu enquanto ele se curvava para ver a TV. Senti o cheiro dele. Quase perdi o ar. Eu estava prestes a inventar uma desculpa para ficar ali, paralisado pelo cheiro amadeirado dele, quando ouvimos a porta do quarto do Adiel bater, forte, de um jeito irritado. O Jefferson deu um pulo e olhou para o corredor, com uma expressão de pânico que eu nunca tinha visto. "Eu vou lá ver o que foi isso", ele disse, a voz rouca, e sumiu pelo corredor. Eu fiquei na sala, com o coração acelerado. 10 minutos se passaram e nada. Fui até o corredor e vi que a porta do Adiel estava só encostada. E dali vinha um sussurro. Não era briga? Era uma conversa íntima e silenciosa demais. Eu me aproximei devagar, e o que ouvi a seguir me fez sentir como um intruso na minha própria casa. A voz grave do Jefferson, e depois o meu irmão, o Adiel, falando: "Você não devia ter me ignorado o dia todo." O tom de voz não era de um filho falando com um pai. Era de alguém cobrando. E o Jefferson respondeu mais baixo num tom de beijo molhado: "Desculpa. Vem cá. Agora o Gerson está na sala e a gente pode..." A frase terminou em um som abafado, e eu soube naquele instante que o meu desejo proibido tinha um nome e não era o meu. Eu congelei ali no corredor. O som abafado, a voz do Jefferson, a cobrança do Adiel. Tudo se encaixou de um jeito doentio. A atenção excessiva do Jefferson, os olhares furtivos do meu irmão, a tensão no ar. Meu corpo começou a tremer de um jeito que eu não controlava. Não era apenas a descoberta da traição contra minha mãe, a Maria, mas o fato de que a pessoa que eu desejava em segredo estava envolvida com o meu próprio irmão. Um turbilhão de ciúme, raiva e choque me inundou. Eu me afastei da porta do quarto do Adiel, sem fazer barulho, voltando para a sala. Sentei no sofá e tentei respirar fundo. Meu coração parecia querer sair pela boca. Eu me sentia sujo por ter ouvido aquilo. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia uma pontada de satisfação perversa. Eles estavam fazendo escondido e eu era o único que sabia. Eu tinha o poder da verdade. Uns 10 minutos depois, o Jefferson saiu do quarto, ajeitando a camisa, o cabelo um pouco bagunçado. Ele parou na entrada da sala e me olhou. Parecia um pouco ofegante. "Tudo certo, Gerson." O Adiel estava com dor de cabeça. Já dei um remédio para ele. "Agora ele vai dormir." A voz dele era controlada, mas a mentira era tão óbvia que me deu nojo. Eu olhei bem nos olhos dele. Ele sustentou o olhar, mas percebi um nervosismo sutil nas mãos dele, que estavam suadas e esfregando uma na outra. "Que bom," eu respondi, com uma naturalidade que eu não sabia de onde vinha. "Eu vou dormir também. Estou cansado." Eu levantei e segui para o meu quarto. Quando passei pelo Jefferson, ele colocou a mão no meu ombro. Um toque rápido. "Boa noite, filho." "Qualquer coisa me chama." A palavra filho soou vazia. Naquele momento, ele era apenas o homem que estava traindo a minha mãe com o meu irmão, e que estava mentindo descaradamente para mim. E eu, o garoto que o desejava, me sentia cúmplice daquele teatro.
Eu fechei a porta do meu quarto e me atirei na cama, mas não conseguia dormir. Fiquei imaginando o que tinha acontecido lá dentro. O Jefferson me olhando, me tocando, me chamando de filho, enquanto acabava de sair dos braços do Adiel. A imagem mental era devastadora. Meu desejo pelo Jefferson, que era platônico e só meu, se misturou com a raiva do Adiel, que tinha o que eu queria. Comecei a bolar um plano. Eu precisava confirmar, precisava de provas. Eu tinha que saber a verdade completa, não só o sussurro no corredor. Naquela mesma madrugada, eu peguei meu celular, liguei a câmera no modo vídeo e, descalço com o corpo colado na parede, me arrastei até a porta do quarto do Adiel. Eu não conseguia respirar direito. Abri a porta de fininho. O quarto estava escuro, a cortina fechada, mas havia um corpo. Um corpo grande e musculoso, que definitivamente não era o do meu irmão, se movendo na cama. E o som do movimento vai e vem, lento e intenso, me fez engolir o grito. Eu me afastei devagar, tremendo da cabeça aos pés. A reviravolta era ainda mais chocante do que eu imaginei. Não era só um caso. Era algo contínuo e físico, dentro da minha casa, debaixo do meu nariz. E agora, eu tinha o segredo mais perigoso daquela família guardado na palma da minha mão. O que eu faria com ele? Eu passei o resto da madrugada acordado, encarando o teto. O nervosismo e a adrenalina me mantiveram eletrizado. Eu tinha visto o suficiente para saber a verdade, mas o que mais me consumia era o turbilhão de emoções que isso despertava em mim. O ciúme era uma faca afiada. O Jefferson que eu desejava estava com o Adiel, o meu irmão. Era uma traição dupla, uma afronta pessoal. No dia seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. O Jefferson saiu cedo para trabalhar, e o Adiel só apareceu perto do almoço, de óculos escuros e com uma cara de sono que entregava a noite mal dormida. Eu mal conseguia olhar para ele. O meu irmão, que eu sempre vi como um moleque introspectivo, era na verdade o parceiro de um caso proibido com o nosso padastro. Durante o almoço, eu e o Adiel ficamos em silêncio. Eu senti que ele estava nervoso, mas ele tentava parecer o garoto de sempre, mexendo no celular e falando de um jogo novo. Eu precisava jogar a primeira isca. Dormiu bem, Adiel? Perguntei de repente. Minha voz saiu fria, cortante. Ele levantou a cabeça do celular, me olhando com os olhos semicerrados, surpreso. Sim, por quê? Sei lá. Achei que a sua dor de cabeça da noite passada fosse mais séria. Eu dei ênfase nas palavras, sustentando o olhar dele com uma intensidade que o fez vacilar. O rosto do Adiel empalideceu. Ele largou o garfo no prato com um barulho seco e engasgou com a saliva. Ele sabia que eu sabia. Do que você está falando, Gerson? Ele tentou soar irritado, mas a voz tremeu. Não se faça de desentendido, eu disse, baixando o tom para um sussurro que era mais ameaçador que um grito. Eu ouvi o Jefferson vindo para cá de madrugada. E eu não ouvi vocês dois falando sobre dor de cabeça, Adiel. O meu irmão se levantou da cadeira, parecendo prestes a vomitar ou fugir. Ele olhou para os lados como se a Maria pudesse aparecer a qualquer momento. Não fala isso em voz alta. Você não sabe o que está dizendo. Ele implorou, a voz quase sumindo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. E eu sei o que aconteceu depois do agora o Gerson está na sala e a gente pode... Eu repeti a frase do Jefferson e vi o Adiel desabar. Ele veio para cima de mim, me agarrando pelo braço, as mãos suadas e desesperadas. Me escuta. Não conta pra mãe. Por favor, Gerson, isso não pode sair daqui. Nós dois estávamos colados, ele implorando, eu sentindo o corpo dele tremer. E foi naquele contato físico forçado, naquela proximidade cheia de pânico e segredo, que a virada surpreendente aconteceu. Enquanto o Adiel implorava, eu senti a mão dele escorregar para o meu ombro, não mais com raiva, mas com uma necessidade de conexão. E eu vi nos olhos dele, naquele olhar suplicante e vulnerável, não apenas o medo da exposição, mas também o desejo. Eu me afastei, confuso. Por quê, Ariel? Porque ele... Meu irmão não conseguiu responder. Apenas me olhou com olhos marejados e naquele instante de total vulnerabilidade, a tensão sexual que eu sentia pelo Jefferson pareceu se transferir de repente para o Adiel, o meu irmão. Era como se o segredo proibido que nos unia tivesse criado uma ponte elétrica entre nós. A situação tinha acabado de ficar completamente sem volta. Eu recuei alguns passos, respirando fundo. Aquele momento íntimo com o Adiel na cozinha, com ele suplicando e a gente colado, tinha sido a prova de que a nossa família estava em ruínas emocionais. Eu, o Gerson, desejando o padastro que estava se envolvendo com meu irmão, o Adiel. Era um ciclo de desespero e atração. Eu não vou contar para a Maria, eu disse por fim a voz firme. Mas você vai me contar tudo, agora. Sentamos na mesa. O Adiel, aos prantos e tremendo, revelou o caso. Tinha começado como uma tentativa do Jefferson de se aproximar, mas rapidamente virou atração mútua. O Jefferson, frustrado no casamento com a Maria, encontrou no meu irmão a atenção e a juventude que procurava. E o Adiel, carente e isolado, se sentiu visto e desejado por um homem mais velho e forte. O caso era intenso, físico e constante, acontecendo sempre que a minha mãe estava fora ou dormindo.
O Jefferson usava a desculpa de ajudar o Adiel com os estudos, para se encontrarem no quarto dele. A verdade completa me atingiu com força. O Jefferson, que eu idealizava, era um traidor. E o Adiel, meu irmão, estava vivendo uma mentira que podia explodir a família. Eu entendi o desejo proibido do Adiel, porque eu sentia o mesmo pelo Jefferson. A diferença é que o Adiel agiu e eu me contive. E foi ali, na mesa da cozinha, que eu tomei a decisão final. Eu não podia mais viver naquela casa de segredos. A Maria merecia a verdade, mesmo que fosse devastadora. Eu não podia permitir que o Adiel vivesse nessa teia de culpa e mentira. Chamei a Maria. Quando ela chegou em casa, sentamos nós três e eu revelei toda a história. O Jefferson chegou do trabalho e encontrou a Maria aos gritos, e eu expondo a verdade. Foi o clímax da nossa história. A Maria desmoronou. O Adiel se trancou. E o Jefferson, aquele homem forte e imponente, apenas abaixou a cabeça e assumiu. O Jefferson foi embora naquela mesma noite. A Maria passou semanas sem falar com ninguém, processando a dor da traição. E eu e o Adiel tivemos que reconstruir nossa relação do zero. Demorou muito, mas o segredo nos uniu de uma maneira inesperada. A gente se apoiou na dor e a atração perigosa que sentimos um pelo outro se dissipou, dando lugar à irmandade verdadeira. O que essa história me ensinou, e a lição mais profunda que eu carrego, é que o desejo, a carência e a busca por atenção podem nos levar aos lugares mais obscuros. Eu desejei o padastro por carência, o Adiel se envolveu por carência e o Jefferson traiu por carência. Se você se sente invisível em casa ou em qualquer relação e tenta preencher esse vazio com o que é proibido ou com o que vai te fazer mal, pare. A maior coragem não está em se arriscar no erro, mas em ser honesto sobre suas necessidades. Não se esconda na sombra dos segredos da sua família, nem nas suas próprias frustrações. Olhe para dentro. Se você precisa de amor e desejo, busque-o com verdade, com coragem, e não em situações que vão destruir a vida das pessoas que você ama. O segredo tem um preço caro demais. Liberte-se. Essa é a minha história. E agora que você sabe de tudo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, virar membro, e compartilhar sua opinião sobre o que eu e o Adiel deveríamos ter feito. Eu prometo mais relatos reais e viscerais como esse. Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.